Você teria coragem de entrar sozinho em uma casa onde ninguém consegue morar? Esse local foi comprado em leilão com o último dinheiro de um casal e desde então ficou abandonado. Moradores relatam uma garotinha, portas que trancam sozinhas e vozes mandando sair. Vou reagir ao que realmente aconteceu aqui. E também hoje estaremos começando um novo quadro aqui no canal. Irei contar histórias reais que os inscritos vêm mandando pelo e-mail de contato, que está aqui na descrição do canal. Vamos começar! Meu Deus do céu, cara! Cara, eu vi a menina aqui, cara. Eu vi a menina aqui. Ó! Meu Deus do céu, cara. Menina, você pode aparecer pra mim? Ó! Onde você está, menina? Onde está aquele homem feio? Ele não veio. É feio. Não fale assim. Ele é meu amigo. Ele não é do mal. Sai daqui. Ai, ela tá mandando eu sair daqui porque eu falei que ele é meu amigo. Foi você que eu vi aqui? Foi você que eu vi aqui? Tirou. Tirou o quê? E o Moisés? O que aconteceu com Moisés? Você morava aqui, nessa casa, junto com Moisés? E seus pais? Morreu? Morreu primeiro que você? A ambulância não chegou? A ambulância não chegou? Mas o que aconteceu? Sangue? Sangue? E a sua mãe? Não conheci? Você não conheceu sua mãe? Você morava aqui com seu pai e o seu irmão, Moisés? Só vocês três moravam aqui? E o porquê que você está aqui nessa casa ainda? Por que você está aqui nessa casa ainda? Cara, tá doendo minha mão. Tô me sentindo cansado. Suma.
É pra mim ir embora? Rápido. Ele tá aí. Quem tá aqui? Quem tá aqui? Moisés tá aqui? Oh! Menina, é o seu irmão que está aqui? Ela falou, sai daqui. Será que ele vai fazer mal pra mim? Apareça! Oh! Onde vi isso? Oh! Ai, meu Deus! Tá no fogo! Tá no fogo! Preciso tentar entender o que ela falou no Spirit Box, tem coisa que eu não entendi. Apareça pra mim, menina! Nesta investigação, vimos que existe um espírito apegado a esta casa, que hoje, pelo fato o Tiago ter demonstrado um certo medo e também ele afrontou o espírito, que supostamente é de uma menina, sofreu ataques espirituais que nas outras investigações ele não tinha sofrido, por se apresentar menos agressivo com o espírito que está aí por estar apegado à casa e também pode estar sendo manipulado por outros espíritos. E para você que está assistindo, você acredita que é realmente um espírito do bem que está sendo manipulado por uma entidade maligna? Agora vamos acompanhar 3 histórias de casos reais que recebi por e-mail. Se você tem uma história e quer que eu conte ela aqui, é só me enviar a mesma no e-mail que está na descrição do canal. Acompanhe as histórias de casos que acontecem com muita gente por todo o mundo. Vamos a elas. Você acha que o perigo sempre se manifesta como um fantasma. Mas e se ele estiver trabalhando com você, morando ao lado ou preso com você no escuro? Essas histórias são sobre isso. O estágio onde um colega sabia demais sobre mim. Isso aconteceu quando eu tinha 20 anos durante as férias da faculdade, em um momento em que eu precisava urgentemente de dinheiro. Foi assim que consegui um estágio em uma corretora de seguros no centro de São Paulo, instalada em um prédio antigo, com corredores estreitos e um silêncio estranho. Desde o primeiro dia, senti um desconforto difícil de explicar, como se aquele lugar estivesse sempre observando quem entrava. O trabalho não tinha nada de especial. Era basicamente digitar dados, organizar planilhas e conferir informações repetitivas durante horas seguidas. As luzes brancas ficavam acesas o tempo todo, sem variação, o que fazia o ambiente parecer artificial e cansativo. O tempo parecia passar mais devagar ali dentro, como se o relógio estivesse sempre atrasado. Éramos 7 estagiários sentados em baias muito baixas, separadas por divisórias curtas que não davam privacidade nenhuma. Bastava levantar um pouco a cabeça para ver o rosto do colega ao lado. Aquela proximidade forçada criava uma sensação constante de vigilância, como se ninguém estivesse realmente sozinho naquele espaço. 5 dos estagiários eram tranquilos, pessoas comuns, focadas apenas em cumprir o horário. Um deles era totalmente viciado em trabalho. Quase não falava com ninguém e parecia viver dentro do próprio mundo. Ele digitava sem parar, como se nada ao redor tivesse importância. E tinha o Alex. Desde o primeiro contato, algo nele me causou um incômodo imediato. Ele era muito alto, magro demais, com a pele pálida, quase sem vida. O cabelo era sempre oleoso, grudado na cabeça, como se nunca tivesse visto um shampoo. Mas a aparência não era o pior. O que realmente me perturbava era o comportamento dele comigo. O olhar do Alex parecia sempre atento, fixo, como se estivesse me analisando o tempo inteiro.
Às vezes eu sentia que ele me observava mesmo quando eu estava de costas, o que me deixava constantemente tenso. Tudo começou de forma sutil. Eu estava concentrado no computador quando senti um arrepio subir pela nuca. Ao levantar os olhos devagar, vi a cabeça dele surgindo por cima da divisória da minha baia. Ele não fazia esforço algum, apenas aparecia ali, silencioso, como se sempre estivesse esperando aquele momento. Ele ficava completamente parado, apenas com a cabeça visível. Os olhos não piscavam, não desviavam, apenas me encaravam fixamente. O sorriso era esticado demais, rígido demais, algo completamente fora do normal. Não havia humor algum naquele rosto, apenas um vazio perturbador. Depois de alguns segundos que pareciam intermináveis, ele começava a falar com uma voz forçada e distorcida. Fazia comentários bobos sobre o trabalho, perguntas sem sentido, mas nunca desfazia o sorriso. Mesmo quando ficava em silêncio, continuava ali, observando cada reação minha. Aquilo passou a acontecer todos os dias, sempre comigo. Às vezes ele ficava vários minutos sem dizer nada, apenas olhando. Eu fingia rir, tentava agir normalmente, mas por dentro o medo crescia. Passei a trabalhar tenso, sempre esperando o momento em que ele surgiria novamente. Com o tempo, percebi que o ambiente mudava quando ele se aproximava. O barulho dos teclados diminuía, o ar ficava mais pesado e uma sensação de desconforto tomava conta do lugar. Quando ele se afastava, tudo parecia voltar ao normal, como se nada tivesse acontecido. Em uma segunda-feira à noite, já em casa, recebi uma ligação de um número fixo desconhecido. Ao atender, reconheci imediatamente aquela voz distorcida. Ele disse que a maré estava subindo e que eu precisava tirar o barco da água. Em seguida, começou a rir de forma descontrolada. A ligação foi encerrada de repente, deixando um silêncio pesado no quarto. Meu corpo inteiro gelou ao perceber que eu nunca tinha passado meu número de telefone para ele. Passei aquela noite sem conseguir dormir, com a sensação constante de que alguém me observava no escuro. No dia seguinte, cheguei ao trabalho completamente abalado. Antes mesmo de comentar qualquer coisa, fui informado de que Alex havia sido demitido na sexta-feira anterior por mau desempenho. Aquilo deveria ter me tranquilizado, mas só aumentou o medo, pois nada fazia sentido. Quando contei sobre a ligação ao supervisor, ele ficou visivelmente chocado. Ele explicou que estagiários não tinham acesso aos dados pessoais uns dos outros, nem telefone, nem endereço. Aquela informação fez meu estômago revirar, pois significava que Alex tinha conseguido meus dados de outra forma. Uma semana depois, acordei com um barulho estranho vindo do quintal da minha casa. O relógio marcava 5 da manhã. O som parecia passos lentos sobre folhas secas. Com o coração disparado, caminhei até a janela e afastei a cortina com cuidado. No meio do jardim, entre as árvores, estava Alex. Parado, ereto, olhando diretamente para a janela do meu quarto. Mesmo na escuridão, eu conseguia ver claramente o sorriso fixo em seu rosto. Era como se ele soubesse exatamente onde eu estava. De repente, ele começou a rir. A mesma risada da ligação. Alta, irregular, perturbadora. O pânico tomou conta de mim e eu gritei que chamaria a polícia. Ele não correu, apenas virou o corpo lentamente e caminhou para os fundos da casa, desaparecendo na mata. A polícia nunca encontrou nenhum rastro, nenhuma explicação, nenhum sinal dele. Alex nunca mais foi visto desde aquela madrugada silenciosa. Até hoje eu me pergunto como ele conseguiu meu endereço e o que teria acontecido se eu não tivesse acordado naquele momento. História 2. Ele sabia o que eu fazia em casa e eu nunca contei a ninguém. Eu tinha 17 anos quando comecei a trabalhar como caixa em um mercadinho de bairro em uma cidade pequena do interior. Era aquele tipo de lugar onde todo mundo se conhece, sabe da vida alheia e comenta tudo no mesmo dia. O serviço era simples, mas eu gostava, porque o ambiente parecia seguro e familiar, pelo menos no começo. O mercadinho funcionava até tarde da noite e tinha poucos funcionários. A maioria era gente tranquila, conhecidos da família, pessoas que eu via desde criança. Eu me sentia protegida ali.
como se nada de realmente ruim pudesse acontecer em um lugar tão pequeno. Esse foi o meu primeiro erro. Entre os funcionários estava Sean, um rapaz de 24 anos que trabalhava no setor de laticínios. Desde o início, ele parecia deslocado, como alguém que não entendia bem limites sociais. Não era agressivo, não gritava, mas tinha um jeito invasivo, um olhar atento demais, demorado demais. No começo, ele só mandava mensagens no grupo de trabalho. Perguntas sobre escala, horário, troca de turno. Eu respondia por educação. Depois, ele começou a mandar mensagens no privado. Perguntava o que eu gostava de ouvir, o que eu fazia nos finais de semana, se eu saía sozinha. Aquilo já me deixava desconfortável. O tom das mensagens foi mudando aos poucos. Ele começou a usar apelidos que me causavam arrepios, principalmente porque eu era menor de idade e ele bem mais velho. Eu tentava ignorar, respondia seco ou demorava de propósito. Não queria criar confusão no trabalho, nem parecer exagerada. Com o tempo, comecei a sentir um peso estranho toda vez que ele se aproximava no mercadinho. Era como se o ar ficasse mais pesado. Ele sempre aparecia perto do caixa sem motivo, ficava observando, sorrindo de canto. Eu sentia vontade de ir embora correndo, mas me mantinha firme. Certa noite em casa, resolvi relaxar assistindo a uma série de suspense ambientada nos anos 80. Uma daquelas que misturam mistério, amizade e coisas estranhas. Eu não comentei com ninguém, não publiquei nada, não deixei rastros. Era só um momento meu, no meu quarto. 2 dias depois, durante o café no mercadinho, Sean se aproximou de mim do nada. Com a maior naturalidade do mundo, comentou que eu gostava daquela série específica. Na hora, senti um frio subir pelo estômago. Apenas balancei a cabeça sem saber o que dizer. Ele sorriu de canto e saiu andando. A pergunta não saía da minha cabeça. Como ele sabia? Eu comecei a repassar tudo, cada conversa, cada mensagem. Não havia explicação lógica. Foi ali que o medo deixou de ser apenas desconforto e virou alerta. Meu corpo sabia que algo estava errado. Algumas noites depois, acordei com um barulho estranho vindo da janela do meu quarto. Um som de algo raspando o vidro, lento, insistente. Pensei que fosse um galho, mas não havia árvores perto daquela janela. Meu coração começou a bater tão forte que eu mal conseguia respirar. Criei coragem e olhei. Não vi ninguém. Mesmo assim, a sensação de estar sendo observada era sufocante. Fechei a cortina com força, tranquei a janela e passei o resto da noite acordada, ouvindo qualquer ruído, imaginando passos que talvez nem existissem. No dia seguinte, decidi ser firme. Mandei uma mensagem pedindo para ele parar de me procurar, dizendo que aquilo estava me deixando desconfortável. Eu tremia enquanto digitava. A resposta veio em segundos, rápida demais, como se ele estivesse esperando. Ele disse que estava tudo bem e me desejou boa sorte mudando de endereço. Naquele momento, o medo virou pânico. Aquela frase não era normal. Era uma ameaça velada, uma confirmação de que ele sabia exatamente onde eu morava. Mostrei a mensagem para meu pai, que ficou em choque. Fomos direto à polícia. Eles entenderam na hora a gravidade da situação. Sean foi demitido do mercadinho e, com a ajuda do meu pai, consegui uma medida protetiva. Um papel dizendo que ele não poderia se aproximar. Mas o medo não foi embora. Um papel não impede alguém de pular um muro. Passei meses conferindo portas, janelas, trancas, várias vezes por noite. Qualquer barulho me fazia gelar. Eu dormia pouco, sempre alerta, sempre esperando o pior. Com o tempo, nada mais aconteceu. Ele nunca apareceu novamente. Mesmo assim, aquela experiência me mudou para sempre. Aprendi que nem todo perigo se apresenta como algo óbvio. Às vezes, ele vem disfarçado de alguém estranho, mas aparentemente inofensivo. Hoje eu sei que, quando o instinto grita que algo está errado, não é paranoia, é sobrevivência. E ignorar esse aviso pode custar muito mais do que apenas noites mal dormidas. História 3. O colega que me prendeu no trabalho em uma noite de chuva. Aos 26 anos, eu trabalhava em um escritório de seguros localizado em uma parte isolada da cidade.
O prédio ficava atrás de um centro comercial antigo, quase abandonado, onde poucas lojas ainda funcionavam. As luzes externas piscavam constantemente e havia um cheiro permanente de café queimado misturado com mofo. Sempre que eu chegava ali, sentia uma leve pressão no peito, como se o lugar rejeitasse presença humana. O escritório era pequeno, silencioso demais, com corredores estreitos e portas que rangiam ao menor movimento. Durante o dia, aquele ambiente já causava desconforto, mas à noite tudo parecia ganhar outra personalidade. Os sons ficavam mais altos, as sombras mais longas e a sensação de isolamento se tornava quase sufocante. Mesmo assim, eu precisava do emprego e ignorava os sinais. Naquela semana, um funcionário novo havia sido contratado. O nome dele era Tom. Ele estava na empresa havia apenas 2 semanas e quase não falava com ninguém. Era educado, mas distante, sempre observando mais do que participando. Algo nele me deixava inquieta, embora eu não soubesse explicar exatamente o motivo. Com o passar dos dias, comecei a perceber um padrão estranho. Sempre que eu ia ao banheiro, ele aparecia no corredor logo depois. Se eu saía para pegar café, ele surgia na cozinha poucos minutos mais tarde. Nunca falava nada, apenas passava, como se estivesse indo para outro lugar. No início pensei que fosse coincidência. Naquela sexta-feira, o céu escureceu mais cedo do que o normal. Uma tempestade pesada começou a cair sobre a cidade, com trovões tão fortes que faziam as janelas tremerem. Por conta do atraso nos arquivos, eu e Tom ficamos até mais tarde para organizar documentos antigos. O prédio estava praticamente vazio. Por volta das 6 da tarde, a chuva ficou tão intensa que mal dava para enxergar o estacionamento pela janela. O vento uivava entre os prédios e a sensação de isolamento aumentava a cada minuto. Foi então que a energia caiu de vez. As luzes normais se apagaram e apenas as luzes de emergência permaneceram acesas. A iluminação alaranjada deixava tudo com um aspecto sinistro. As sombras se projetavam de forma distorcida pelas paredes, e o silêncio era quebrado apenas pelo som da chuva batendo com força. Eu disse que era melhor irmos embora, que continuar ali não parecia seguro. Foi quando ouvi o som metálico de chaves. Tom estava perto da porta da frente. Ele girou a chave lentamente e trancou a porta por dentro. Em seguida, guardou as chaves no bolso. Quando perguntei o que ele estava fazendo, ele respondeu que não era seguro lá fora. A voz dele estava fria, diferente de tudo que eu já tinha ouvido antes. Senti o pânico subir imediatamente. Tentei usar meu telefone, mas não havia sinal nenhum. O telefone fixo do escritório estava completamente mudo. Quando me virei, vi Tom parado na porta da sala, segurando uma lanterna apontada para baixo, iluminando o próprio rosto. As sombras criadas eram grotescas e o sorriso dele não parecia humano. Eu tentei manter a calma e caminhei em direção à porta dos fundos, que dava acesso direto ao estacionamento onde meu carro estava. Quando toquei na maçaneta, meu coração quase parou. Havia uma corrente grossa e um cadeado presos à porta. Aquilo nunca esteve ali antes. Ele tinha planejado aquilo. Ouvi os passos de Tom ecoando lentamente pelo corredor. Cada passo parecia calculado, sem pressa. O som da lanterna dele varria as paredes. Sem pensar, entrei no armário de limpeza e fechei a porta com cuidado. O cheiro forte de produtos químicos me fez arder os olhos, mas eu permaneci imóvel. Lá dentro, eu sentia meu coração martelar no peito com tanta força que achei que ele pudesse ouvir. A luz da lanterna passou por baixo da porta do armário, indo e voltando lentamente. Ele começou a chamar meu nome com uma voz doce, quase carinhosa, dizendo que só queria me proteger. Aquilo me deu náuseas. Depois de longos minutos de silêncio absoluto, criei coragem para sair. Caminhei devagar pelo corredor e vi que o vidro da porta da frente estava estourado de dentro para fora. A porta estava aberta, balançando com o vento da tempestade. Não pensei 2 vezes. Corri pelo estacionamento debaixo da chuva sem olhar para trás. No dia seguinte, a polícia foi ao local.
O carro de Tom ainda estava no estacionamento aberto, com a carteira e o telefone dele jogados no banco. Nenhum sinal dele, nenhuma explicação. Ninguém nunca mais o viu. Não se sabe se ele teve um surto ou se planejava algo terrível naquela noite de escuridão. Eu pedi demissão no mesmo dia. Até hoje, quando ouço trovões à noite ou vejo luzes piscando, meu corpo reage sozinho. Algumas tempestades não vêm apenas do céu. Algumas carregam algo muito pior junto com elas.